Eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu gostaria de conversar um pouco contigo sobre um tema que à primeira vista pode parecer bem pesado, mas a verdade é que ele é um convite para enxergar a vida com mais profundidade. Seria sobre a morte. Eu escolhi trazer essa reflexão aqui a partir de um livro que me marcou muito, da médica Ana Cláudia Quintana Arantes, chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro ele fala sobre finitude em um jeito humano, acolhedor e até bonito. Ele me ensinou que falar da morte não é sobre antecipar tragédias ou desejar mal a alguém. É, na verdade, uma forma de aprender a viver melhor. Antes de mergulhar no livro, eu queria te contar rapidamente quem é a autora. Ana Cláudia é uma médica geriatra especializada em cuidados paliativos. Formada pela USP, ela passou boa parte da carreira cuidando de pessoas em fase terminal, e foi justamente essa convivência que a levou a escrever sobre o livro. Suas obras abordam a morte e o luto não como tabus, mas como convites para viver uma vida com mais qualidade e sentido. O diferencial do seu olhar é que ela não fala da morte com frieza ou distanciamento. Pelo contrário, ela fala com muita ternura, respeito e com uma humanidade que toca profundamente. Primeiro, eu queria falar assim do título do livro, que por si só ele já é um paradoxo. Como assim a morte vale a pena viver? Eu já conheci esse livro há um tempo, mas eu nunca tinha me interessado por ler, porque para mim a morte era o oposto da vida. Era exatamente o fim de tudo. Então, o que eu poderia aprender com isso? Imaginava que apenas seria uma leitura muito triste, repleta de histórias de dor e despedida. Mas após a minha mãe e o meu esposo lerem esse livro e falarem tão bem dele, eu acabei me interessando e ao ler, a Ana, ela nos ensina algo realmente transformador. O que deve realmente nos assustar não é o dia da nossa morte, e sim a possibilidade de chegarmos até ele sem termos vivido plenamente. Esse ponto muda completamente a nossa perspectiva, porque até então, por exemplo, eu via a morte como um tabu, associado apenas ao sofrimento, à perda, à tristeza. E se ela nos traz à mente essas lembranças tão dolorosas, por que a gente deveria falar sobre ela? A resposta da autora ela é clara, justamente porque silenciar sobre a morte pode nos paralisar. A sua experiência com pacientes em fase terminal mostra que não é falar sobre a morte que a atrai, mas sim não falar sobre ela que nos impede de aproveitar com qualidade o tempo que ainda temos. Um dos pontos centrais do livro é que quando a gente aceita a morte, aprende a viver muito melhor. Parece contraditório, mas faz sentido. Nós passamos tanto tempo evitando pensar na morte que esquecemos de dar valor ao que realmente temos. A autora mostra como, em nossa cultura, a morte ainda é um tabu. Não falamos sobre isso, não nos preparamos para ela, e quando ela chega, nos sentimos perdidos. Ela nos lembra que todos nós vamos morrer, e é justamente por isso que devemos viver com mais consciência, e isso é tão importante. É quase como aquela frase de A Sociedade dos Poetas Mortos, Carpe Diem, aproveite o dia. Quando você entende que não tem todo o tempo do mundo, começa a dar mais valor para as coisas simples, como uma conversa, um abraço, uma risada. O livro traz muitas histórias reais de pacientes que estavam diante da morte. Pessoas que naqueles últimos momentos mostravam o que realmente importava: o amor, o perdão, tempo de qualidade com que as pessoas com quem eles amavam. Eu mesma lembrei de alguém que eu perdi e que para mim foi insubstituível. Isso me fez relembrar em quantos dias a mais eu gostaria de ter tido com ela. Mais passeios no bosque, mais dias trabalhando juntas no buffet, mais dias de férias brincando de spa, bexiga d'água, espiãs, conversas até tarde, mais dias assistindo programas com a vovó. E eu percebi a dor da perda nunca desaparece,
Mas o arrependimento do e se pode ser evitado se vivermos de uma forma muito mais presente no hoje. Uma das partes mais impactantes para mim foi quando a autora trouxe os 5 arrependimentos mais comuns dos pacientes em final de vida, popularizados pela enfermeira Bonnie Ware, acho que é assim que fala, não sei, é em inglês, do livro Antes de Partir, Uma Vida Transformada pelo Convívio com Pessoas Diante da Morte. Esses 5 tipos de arrependimento são verdadeiras lições para nós, que ainda estamos aqui. O primeiro é não ter vivido a vida que eu queria. Quantas vezes vivemos para agradar os outros, para cumprir expectativas que não são nossas? O medo do julgamento pode nos aprisionar. A lição é: tenha coragem de ser você mesma. O segundo arrependimento é ter trabalhado demais. Esse aqui é a dor de quem trocou o tempo da vida por produtividade, de quem perdeu o crescimento dos filhos ou o tempo com quem realmente amava em nome de uma carreira. O tempo, ele é o seu ativo mais valioso, então saiba como utilizá-lo, sabe? O terceiro arrependimento é não ter expressado seus sentimentos. Engolir o que sentimos, seja amor, mágoa ou alegria, adoece a alma. A vida ela é curta para que exista a falta de comunicação. A verdade ela pode nos libertar. Então a lição que eu deixo é: diga o máximo de eu te amo e peça perdão. Porque só assim você vai poder aproveitar com quem ainda tá aqui, sabe? A quarto arrependimento é não ter mantido contato com os amigos. No final, o que importa são as nossas conexões humanas, os afetos mais genuínos. A autora reforça que as relações humanas são o nosso maior patrimônio. Não deixe o tempo ou a distância apagarem quem realmente te faz bem. Priorize quem te ama. E por fim, não ter se permitido ser mais feliz. A ideia de que a felicidade ela é uma escolha diária e não um destino para alguns é fantástico. Muitas pessoas se prendem a uma formalidade, ao medo de quebrar regras e esquecem da leveza. A lição que ela deixa é: seja gentil consigo mesmo e se permita ser feliz. Esses pontos nos lembram que o legado que deixamos não é feito de títulos ou conquistas. Deixamos a soma de ações, de escolhas e principalmente de amor e conexões que construímos. Uma das histórias mais bonitas que o livro nos lembra é que a morte não leva consigo a história com quem compartilhamos. Ana Cláudia até ela fala algo que me tocou profundamente, que quando alguém morre, ela só se refere ao corpo físico. Tudo que a pessoa ensina, compartilha, vive com a gente, realmente permanece com a gente. Ela ainda dá um exemplo pessoal dela, que é sobre o pai, que embora ele tenha morrido, ele continua sendo o pai dela. Tudo que ele ensinou, todos os momentos que viveram juntos, continuam vivos dentro dela. E existem 2 verdades que a gente precisa aprender a lidar quando alguém morre. Uma é que a pessoa se torna invisível. E a segunda é que a gente não vai ter mais um futuro junto compartilhado. Mas, dependendo de como decidimos viver nosso luto, podemos encontrar essa pessoa dentro de nós, nas experiências que ainda virão. Podemos refletir sobre os conselhos que ela nos daria em determinadas situações, sentir a sua presença através das memórias e aprendizados. É um lembrete poderoso que a morte física não apaga o impacto de alguém em nossa vida. E isso nos ensina também a valorizar ainda mais o que estamos vivendo hoje com quem amamos. Além disso, ela traz que estamos acostumados a ganhar, a conquistar e não a perder. Só que a vida é feita de ambas as coisas. Aceitar isso é essencial para viver plenamente. O livro me faz perceber que a morte não é um erro, não é um fracasso, mas sim uma conclusão natural da vida. O ser humano, como ela explica, é definido por um verbo: estamos sendo.
não somos estáticos, e esse ser implica em um acabamento. Aceitar a finitude não é se render, é ganhar consciência do tempo. Gostei muito quando ela fala sobre o muro. Estamos caminhando pela vida, mas à frente nos aguarda um muro, que não podemos escalar ou desviar. A certeza desse muro é o que deveria nos impulsionar a fazer boas escolhas agora. Olhar para a morte é, ironicamente, um ato de vida. Ela ainda questiona sobre o nosso vício de adiar a vida. Dizemos que depois do trabalho vamos viver. Ela escreve, né? Mas não é um botão de on e off que a gente liga e desliga. Viver é agora. Não devemos deixar para depois daquela promoção, da aposentadoria, do dia que tivermos mais dinheiro. Se a morte chegasse hoje, será que a minha biografia estaria completa? Esses ensinamentos reforçam algo que atravessa todo o livro. A morte, ela nos ensina sobre a vida. Quando entendemos que as nossas próprias limitações, perdas e vulnerabilidades, conseguimos viver de forma mais consciente a valorizar o que realmente importa. Para Ana Cláudia, viver bem não significa ausência de dor ou de doença, mas sim presença de sentido. É viver com amor, com vínculos, com propósito. Esse pensamento está muito associado ao de Viktor Frankl no livro Em Busca do Sentido. Ele diz que, mesmo na dor mais difícil, é possível encontrar um propósito. Talvez esse seja o maior ensinamento. Não dá para evitar a morte, mas dá para escolher como viver até que ela chegue. Ela também fala sobre a singularidade do sofrimento. Como profissional da saúde, ela via doenças se repetirem, mas o sofrimento de cada pessoa nunca é o mesmo. É sempre individual. Essa visão nos obriga a sair desse piloto automático e a tratar cada momento de dor, seja do outro ou nós, com o máximo de humanidade. Para a autora, os cuidados paliativos são uma forma de amor em ação. Não se limitam aos chamados moribundos ou até às últimas 48 horas de vida. Pelo contrário, devem estar presentes desde o diagnóstico de uma doença grave ou incurável até o último dia. O objetivo deixa de ser apenas curar e passa a ser garantir qualidade de vida até o fim, seja ela emocional, física, social ou até mesmo espiritual. Inclusive, a autora reforça que cuidar não é apenas tirar a dor física do paciente, mas tratar a solidão, a angústia, as pendências emocionais. O livro expõe um dilema da medicina, o qual muitas vezes foca apenas em lutar contra a doença e não a cuidar do paciente. A doutora defende que quando não há mais chances de cura, ainda há muito o que fazer. Temos que ouvir, que confortar, que dignificar as pessoas. É a arte de cuidar, quando a arte de ganhar se esgota. Isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda sobre a arte de perder. Passamos a vida aprendendo a conquistar, mas não a perder, sejam bens, sonhos ou pessoas. A única forma de saber perder, como ela diz, é ter vivido plenamente o que se ganhou. No fim da vida, o maior ato de cuidar é garantir dignidade, respeitar os desejos, evitar tratamentos fúteis e dolorosos que só prolonguem o sofrimento do paciente e permitir que a pessoa tenha uma despedida humana, inteira e verdadeira. Outro ponto importante do livro é o luto. A autora explica que o luto ele é necessário e que os rituais de despedidas têm um papel essencial para a nossa saúde emocional. Ela fala que negar a dor não ajuda. É preciso sentir, elaborar e dar espaço para que a vida siga em frente. E, ao mesmo tempo, ela mostra como podemos honrar a memória de quem partiu. Eu mesma penso muito em como certas datas podem ser difíceis, mas também podem se tornar momentos de celebrações daquilo que foi vivido. E o mais bonito é que esse livro não é apenas para quem está partindo, ele é para nós que estamos vivendo agora. Por isso, ela nos dá algumas lições práticas para o dia a dia,
como diga mais vezes, eu te amo, não adie os seus sonhos, valorize as pessoas que estão presentes e escreva cartas, registre as suas memórias. Pequenos gestos, eles dão muito mais sentido ao nosso cotidiano. No fim das contas, A Morte, que é um dia que vale a pena viver, é na verdade um livro sobre vida. Ele nos convida a ter coragem. A coragem de falar sobre a morte, de cuidar de quem amamos e principalmente de viver uma vida com propósito. Depois da leitura, eu percebi que cada dia é uma chance de escrever um bom final. Estou tentando estar mais presente, dizer mais sim para a vida e menos sim para as obrigações vazias. Quero encerrar esse episódio retomando a ideia central. A morte é um dia que vale a pena viver, porque ele nos lembra o valor da vida. Eu deixo uma pergunta para você. Como você quer ser lembrado e o que você está fazendo hoje para que isso aconteça? Se esse episódio tocou seu coração, eu recomendo que você leia o livro e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E não deixe de me mandar lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, o que você achou desse episódio. E se você ainda não é inscrito no YouTube ou me segue aqui no Spotify, não deixe de fazer isso agora para não perder nenhum episódio. Obrigada mais uma vez e até a próxima!